Olá! Nessa segunda aula eu queria mostrar para vocês algumas contas mais específicas, ainda do assunto de Via Láctea. Não vão ser grandes demonstrações nem nada, são apenas alguns tópicos selecionados que eu achei que valia a pena comentar alguns aspectos, explicar aqui os nomes, algumas coisas que existem. Então vamos lá, começando com o assunto de distâncias e magnitudes. Esse tipo de coisa aparece muito na astronomia, né? Então não custa comentar aqui. Eu não vou mostrar de novo de onde veio isso, né? Não deixem de assistir aquele outro vídeo lá sobre parsec e magnitude para entender exatamente de onde vem essa expressão. Mas então isso aqui é o que a gente usa para determinar distâncias em astronomia, né? Essa expressão ela serve para conectar a distância da estrela, do objeto, a distância em parsecs, com esse termo aqui na esquerda, chama módulo de distância, é um nome meio estranho, é a diferença entre eminho menos emão. Eminho é a magnitude aparente e emão é a magnitude absoluta. Então digamos que por alguma razão teórica, sei lá, você saiba a magnitude aparente de uma dada estrela, ou uma classe de estrelas, e aí você vai lá e mede a magnitude aparente, é o que é medido, né? O emão, digamos que seja conhecido teoricamente, e aí você isola o Dzinho e calcula, né, a distância da estrela, né, tendo medido a magnitude aparente dela. É só fazer essa conta, passa para lá, etc. 10 elevado dos dois lados, ok, chega aqui nessa distância. Então, eu estou mostrando isso só para ilustrar, para lembrar, né, que isso aqui é super importante, é usado o tempo inteiro na astronomia, para tudo, né? Quem está fazendo aí pesquisas recentes em cosmologia e tudo mais, está o tempo todo usando essa expressão, né, programando isso aí nas suas análises. Bom, mas eu estou mostrando isso aqui em particular para mencionar uma outra coisa que existe, que é a extinção. Extinção é o jeito que a gente tem para quantificar o quanto que a poeira do meio interestelar está atenuando a luz das estrelas, certo? Então a luz das estrelas precisa atravessar o meio interestelar para chegar até nos nossos telescópios, só que no meio desse caminho ela encontra, né, grãos de poeira que espalham a luz, então a luz das estrelas chega aqui atenuada. Então precisa ter um termo que leve isso em consideração. Então assim, qual é o efeito da extinção interestelar? É diminuir o brilho da estrela, concorda? Diminuir o brilho da estrela. Então, isso significa aumentar o valor da magnitude, né? Porque lembra que a magnitude é ao contrário, quanto maior o número, menor é o brilho, né? Então, digamos, se você fosse observar uma estrela, né, e ela tivesse magnitude aparente, sei lá, 4, o efeito da extinção seria de aumentar o valor dessa magnitude aparente. Eu digo isso só para ficar claro de que lado da equação isso entra, né? Então ele tem que entrar positivamente de um lado que aumente o valor da magnitude aparente, não é isso? E aí, né, quando você passar para o outro lado, aí vai aparecer aqui um termo, né, menos A é uma grandeza positiva. Então olha só qual que é o efeito, né? A distância que você calcular, levando em consideração o efeito da extinção, vai ser uma distância, né, 10 elevado a uma coisa, um pouquinho menor do que se você ignorasse a extinção. E faz sentido, né? Porque suponha que você não sabe que a extinção existe e está calculando a distância, né, do jeito ingênuo, né, do jeito equivocado, sem levar em conta a extinção. Aí qual que é o raciocínio que acontece aqui? É o seguinte, você olha né, você observa a estrela e mede a magnitude dela. É como se você estivesse dizendo, puxa, que estrela de brilho mais fraco, né? Se essa estrela tem um brilho tão baixo, deve significar que ela é muito distante. Percebeu? Aí esse seria o erro, né? Aí, uma vez que você sabe como quantificar a extinção e levar em consideração corretamente na conta, aí você entende que aquilo que parecia uma estrela muito distante por ser tão fraca, aí você percebe que não, que ela é fraca porque a extinção está mudando a magnitude dela, que ela na verdade não é tão pouco brilhante assim. Então não é que ela está tão distante, ela até está relativamente próxima, mas a extinção faz parecer que ela seja uma estrela mais fraca, entendeu? Bom, enfim, então isso era só para ilustrar o efeito da extinção. Aí a próxima coisa já é algo um pouquinho mais
físico, que é a órbita do Sol. Só para fazer uma conta rápida aqui também. Bom, a gente já sabe que a distância do Sol até o centro da galáxia é de 8 kiloparsecs, isso é um número importante ter em mente, e a velocidade, né, tangencial do Sol, a velocidade com a qual o Sol está girando ao redor do centro da galáxia, é de aproximadamente 220 km por segundo. Nós vamos fazer uma conta trivial aqui, era só para ressaltar, na verdade, essa conveniência de unidades, que é a seguinte: por uma coincidência numérica, acontece que quilômetros por segundo é aproximadamente a mesma coisa que quiloparsec por gigano. Isso é, pessoal, uma sorte aí que a gente teve, né? Tem um fator 0,98, qualquer coisa, mas para fazer estimativas rápidas aqui é conveniente. Então, percebe, se você quisesse saber o período do Sol, né, o período orbital do Sol, você faria essa conta aqui na velocidade do Sol, né, o 2πr dividido pelo período. Aí isola o período aqui, você pode pôr diretamente na conta, né, onde era R 8 kiloparsecs, onde era velocidade, não, cadê? Onde era velocidade 200 km por segundo, mas é a mesma coisa que quiloparsec por gigano. Aí quiloparsec cancela o quiloparsec e sobra 1 dividido por... como é que é? 1 sobre 1 por gigano, então a resposta já sai em gigano, tá? Um sistema de unidade conveniente. Então o Sol leva, né, 0,2 giga-anos ou 200 mega-anos para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Ok, aí já que a gente está falando da órbita do Sol ao redor do centro da galáxia, deixa eu até já mostrar também uma conta aqui, que é uma conta de sempre, né, mas não custa refazer toda vez que precisa, que é meio que rededuzir a terceira lei de Kepler de um jeito rapidinho e aproximado. Eu digo aproximado porque tem algumas coisas, né, que as aproximações aqui são as seguintes, né. De que assunto a gente está falando? A gente está falando da órbita do Sol ao redor do centro da galáxia. Aí, cuidado, né? A aproximação que a gente está fazendo é a seguinte: a distribuição de massa na galáxia não é como a distribuição de massa no sistema solar, né? Então, no sistema solar, quando você quer calcular a órbita de um planeta ao redor do Sol, você pode sim supor que toda a massa, né, do Sol está concentrada lá num ponto no centro, porque as dimensões do Sol, né, o diâmetro do Sol é minúsculo comparado com as órbitas dos planetas. Ok, por que eu estou dizendo isso? Então, o que deixa de ser verdade aqui? É que no caso de uma galáxia, onde está a massa da galáxia? Onde está a massa da galáxia? Está toda concentrada num ponto no centro da galáxia? Certamente não. A massa da galáxia está distribuída, né, por todo, né, o espaço que a galáxia ocupa. Então isso é uma coisa. Aí o que a gente pode fazer, mas continua sendo uma aproximação, é usar aqueles, né, 2 teoremas do Newton lá da gravitação, que são muito úteis, mas lembrando que eles se aplicam para distribuições esféricas de massa, né? Esses 2 resultados são famosos, né? Vocês lembram quais são? Que é o seguinte: se a distribuição de massa for esférica, aí você pode fingir que toda a massa interna ao seu raio está concentrada num ponto na origem, ok? E você pode ignorar toda a massa externa ao seu raio, né? São 2 resultados importantes, lá não vou deduzir aqui, obviamente, né? Dê uma olhada lá no Moisés para relembrar, mas os resultados são esses. Então, se a distribuição de massa for esférica, essas 2 coisas são rigorosamente exatas. Agora, na galáxia, a distribuição de massa não é exatamente esférica, né? O disco não tem uma distribuição esférica, mas a gente faz essa aproximação assim mesmo. Enfim, a gente sabe que a gente não está errando tanto numericamente, tem uma pequena diferença, mas então fazendo isso, né, a gente finge que toda a massa interna ao círculo solar está concentrada num ponto, aí a conta fica facinho. Bom, e a outra suposição que a gente está fazendo aqui para simplificar a vida é que, bom, considere que o Sol está descrevendo, né, uma órbita que é um movimento circular uniforme. Não é exatamente verdade, mas é uma boa primeira aproximação. Não que precise disso para deduzir a terceira lei de Kepler, né? A terceira lei de Kepler, para 2 corpos, claro, né, ela é exata, né, usando o semieixo maior da órbita da elipse, mesmo sem ser movimento circular, né, mas isso é outra coisa. Bom, mas vamos supor que é o caso mais simples aqui, então só para escrever aqui, né, a relação entre a velocidade e a distância ao centro. Então eu escrevo aqui F igual a ma, quais são todas as forças, né, que agem no Sol, são apenas a força gravitacional devido à massa que está aqui dentro, né, que é um G emão eminho sobre R², emão no caso,
seria toda a massa interna ao círculo solar, M' seria a massa da partícula, no caso do Sol, mas como você já sabe vai cancelar. Isso é a resultante de forças. Do lado direito, né, o MA genérico, M é a massa do corpo que tá orbitando, e a aceleração a gente já sabe que ela é centrípeta porque está descrevendo o movimento circular. Ok, a massa sempre cancela, e aí se isolar o V aqui, resulta que a velocidade é a raiz de Gm sobre R. Ok, então resultado familiar, só relembrando aqui rapidamente. Mas isso é super importante, né? Então isso é o que a gente chamaria de uma curva de rotação kepleriana, né, que vai aparecer de novo daqui a pouco. Mas então é isso, né? Dada a massa interna à órbita do Sol, né, na distância R onde ele está, precisa ter a velocidade V. A gente já vai usar isso para outras coisas daqui a pouco, mas já que a gente está aqui, precisa terminar de escrever a terceira lei de Kepler do jeito usual, que é raio e período, né? Esse raio aqui, como eu falei, né, a rigor seria o semi-eixo maior da elipse, mas para a gente não importa, aqui é o raio. E como é que faz isso para terminar? Né? Basta escrever que a velocidade é 2πr sobre o período, aí, ok, no lugar da velocidade, 4π quadrado, r quadrado, período quadrado, igual, tirou a raiz aqui, gm sobre r, passo r para lá, termina aqui r ao cubo, período quadrado está conectado com gm sobre 4π quadrado. E duas dicas úteis aqui também, que vale a pena mencionar, sistemas de unidades. Né? Você poderia, né, nada impede você ficar convertendo as coisas aqui para o sistema internacional. Mas bom, dependendo do assunto que a gente está lidando, na astronomia tem sistemas de unidade que são mais convenientes. Né? Por exemplo, para assuntos parecidos com o sistema solar, tem esse sistema de unidades onde o Gzão vale 4π quadrado em unidades de o que seria aqui metro ao cubo, quilograma menos 1, segundo a menos 2. Bom, você pode converter e definir um Gzão num sistema onde na verdade a unidade astronômica ao cubo, massa solar a menos 1, ano a menos 2 nesse sistema, então a unidade de massa é a massa solar, a unidade de comprimento é a unidade astronômica, que é a distância Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros, e a unidade de tempo é o ano, né, que a Terra leva para a volta do Sol. Então, para assuntos que têm a ver com o sistema solar, isso aqui é muito conveniente, porque esse termo numérico desaparece e você pode escrever r ao cubo igual a p quadrado, tendo em mente, né, que o r está em unidade astronômica e o período está em ano. Agora, para assuntos extragalácticos, aí tem, né, outros sistemas que podem ser mais convenientes dependendo da situação. Tem um deles que eu uso bastante, que é esse sistema aqui, onde o Gzão tem esse valor numérico, aproximadamente 40 mil nessas unidades, e a conveniência é essa, olha, porque a unidade de massa fica sendo 10 a 10 massas solares, que é conveniente para assuntos de galáxia, 10 a 10 massas solares. Cuidado que não é massa solar, 10 a 10 massas solares. Mas a unidade de comprimento é o quiloparsec, a unidade de tempo é o gigaano, e a conveniência adicional é que já que comprimento e tempo são quiloparsec e gigaano, quando divide um pelo outro, dá a unidade de velocidade, que é quiloparsec dividido por gigaano, que é a menos de um fator 0,98, é a mesma coisa que quilômetros por segundo, que é quilômetros por segundo é uma unidade, né, que a gente costuma usar na astronomia. É muito bom, né? Esse aqui a velocidade é meio ruim, né? Esse aqui você percebe que a unidade de velocidade é a unidade astronômica por ano. É um pouco chato, depois tem que converter para quilômetros por segundo. Ok. Mas enfim, dicas de sistema de unidade. Agora, o próximo assunto, que é super importante, é ver com um pouco mais de calma as contas exatas do assunto do halo de matéria escura. Essa obra de arte aqui está mostrando, né, em azul o disco estelar da galáxia e em marrom o halo de matéria escura que envolve e permeia a galáxia como um todo. Né? O halo de matéria escura é bem maior do que a galáxia e, importantemente, ele tem bem mais massa do que a massa visível da galáxia. Então vamos ver as contas com calma. Bom, a evidência observacional que a gente mencionou na aula anterior é isso daqui, o fato de que a curva de rotação da galáxia, né, velocidade em função da distância galactocêntrica, não é o esperado. O esperado seria que depois de um certo raio, ela decrescesse, né, de maneira kepleriana, né, que a gente já viu, velocidade proporcional a 1 sobre raiz de r, deveria ter esse formato, mas não é o que acontece. Só um comentário sobre deveria ter esse formato. Então, de novo, né, pensa na galáxia, imagina que só tem estrelas. Como estão distribuídas essas estrelas? É uma distribuição esférica de estrelas? Bom, não. Galáxias espirais é um disco, não é uma esfera. Isso muda, né, o formato do potencial gravitacional. É a mesma coisa que, sabe, pensa numa
distribuição de cargas, né? Se for um plano, ou, né, se for um disco, se for uma esfera, o formato do potencial elétrico é obviamente bem mais complicado, né, no caso de ser não esférico. E aqui é a mesma coisa, o formato potencial gravitacional de um disco é bem chatinho, tem jeito lá de fazer umas contas, mas é meio desagradável. Mas acontece o seguinte, esse disco, né, o disco estelar da galáxia, como que é a densidade dele em função do raio cilíndrico? Ela decresce exponencialmente, a gente não viu essa conta ainda, mas decresce exponencialmente, ou seja, a maior parte da massa do disco está nas regiões centrais. Conforme você vai se afastando do centro da galáxia, boa parte da massa está dentro, né, da esfera do raio de onde você está. Continua não sendo exatamente esférica, né, a distribuição de massa, mas percebe quando você está longe, né, tudo se comporta como um ponto. Né? Então, quanto maior o raio, mais se parece com o potencial gravitacional de uma massa pontiforme. Ok, não é exatamente, né, ponto de vista matemático, mas é quase. Ou seja, o erro não é grande. Então, né, para quem está longe do centro da galáxia, 10, 15, até mais quiloparsecs do centro da galáxia, a distribuição de massa deveria se parecer com o potencial gravitacional de uma massa pontiforme e, consequentemente, a curva de rotação deveria se parecer com a curva kepleriana, deveria cair assim. Não é o que acontece, né? Como a gente viu na aula passada, as velocidades não diminuem, as velocidades continuam muito altas, né? Da ordem de 200 km por segundo, mesmo aqui em 10, 15, 20 quiloparsecs. Estou falando uma coisa meio idealizada, a curva de rotação da Via Láctea, na verdade, é meio bagunçada, então sobe e desce, mas esquematicamente, para fins de entender, é como se fosse isso. E para outras galáxias isso é válido também. Eu não falei, na região central, aí tem o bojo, né? Aí, enfim, aí a curva de rotação se parece com o que seria de um corpo rígido, mas aí saindo de dentro aqui dessa região central, aí teria esse comportamento que a gente discutiu. Bom, aí o resultado, né, a gente viu que precisa ter muito mais massa. Agora vamos ver especificamente como, né, qual deveria ser a distribuição de massa para que essa coisa faça sentido. Entendeu o que eu estou dizendo? A gente falou em palavras na semana passada, tem que ter muita massa, porque a velocidade é alta, não sei o quê. Agora vamos ver exatamente qual é bom, exatamente não, mas vamos motivar aqui, né, a ideia de que tipo de perfis de densidade, ou mais especificamente, que tipo de massas cumulativas precisa ter para que a velocidade em função do raio venha a ser uma constante durante, né, boa parte aqui do disco. Essa é a informação observacional crucial que precisa ser explicada. Por que a curva de rotação é plana? Essa expressão vocês vão escutar em várias vezes. Curva de rotação plana. Significa isso. Curva de rotação é esse gráfico. Vem em função de R. Aqui é o centro da galáxia. E plana significa essa região aqui, é o fato de não diminuir quando seria esperado que diminuísse, mas não diminui. Isso é a curva de rotação plana. Então vamos ver aqui na sequência como precisa ser a massa para que isso se comporte dessa maneira. Ok. Bom, isso aqui na verdade é repetido do que eu tinha feito antes. Então isso aqui era só para fazer uma conta rapidinho, né? Já que a gente tinha, né, concluído que a velocidade é raiz de gm sobre r, olha, se você sabe a velocidade de rotação do Sol, né, a velocidade orbital do Sol, e a distância galactocêntrica do Sol, que é o errinho, dá para isolar o m e calcular a massa interna ao raio solar, né, ao círculo solar. Então basta isolar o m, colocar valores aqui, como eu falei, nesse sistema de unidades conveniente. Bom, refaçam a conta com calma aí. Resulta que plugando valores, né, já nesse sistema útil, sai que a resposta é da ordem de 10 a 11 massas solares. Então já tem umas 10 a 11 massas solares de massa total, né, interna ao raio do Sol. Essa não é a massa total da galáxia, né? Tem mais coisa, bem mais inclusive, para fora do círculo solar, né? Inclusive muita matéria escura. Ok, bom. Agora a gente conecta a velocidade, né, o v de r, com a massa
Só que agora tendo em mente que essa massa é a massa cumulativa, m de r, entendeu? A conta que a gente tinha feito antes era, para um determinado raio, que raio? O raio que é a distância galactocêntrica do Sol, né? Para um dado raio, qual era a massa interna a esse raio? E aí, portanto, né, resulta uma velocidade do Sol, né, ao redor da massa interna ao Sol. Isso era para um ponto, né, para uma estrela, o Sol. Mas se a gente quisesse a versão geral disso, eu falo, bom, em cada raio, né? Eu quero a conta não apenas aqui no R do Sol, mas em todos os R's, né? Conforme você vai varrendo, né, os raios, como que essa coisa se comporta, porque é isso que a gente quer, né? A função é o gráfico de V de R. Bom, enfim, o gráfico V de R está aqui. Então a gente quer saber para todos os raios. Olha, em cada raio vai ter uma massa interna àquele raio, entendeu? É isso que esse m de r aqui está significando. Eu estou explicitando isso de um jeito demorado só para, né, enfatizar que o que na conta anterior era uma constante, né, um emão, não é mais. Agora esse emão é uma função, emão de r, né? Isso é o tempo todo na física, você tem que ter certeza exata do que os símbolos significam nas contas, né? Então, naquele contexto, o emão era uma constante, era o do Sol, a gente estava calculando para um caso específico, mas agora a gente está considerando que esse emão é o emão de R, e portanto, né, isso vai nos dar o V de R. Entendeu o que eu estou dizendo? No caso kepleriano, isso aqui não fazia sentido, porque mesmo se você fosse varrendo, né, as órbitas dos planetas, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, esse emão ia mudando? Não, porque a massa do Sol está lá. Né? Se você pega, né, se você está em Mercúrio ou em Saturno, a massa interna, a órbita de Mercúrio, e a massa interna, a órbita de Saturno, é a mesma. Lá era só um emão mesmo, não era função de R. Agora é. Porque conforme você vai varrendo os raios da galáxia, né, partindo do centro da galáxia e indo para R's cada vez maiores, as massas contidas em sucessivos raios, obviamente, vão aumentando. Tudo bem? Enfim, e aí isso se reflete nessa conta. Bom, aí a pergunta é, qual precisa ser o formato da função m de r, a massa cumulativa, para que a curva de rotação seja plana? Entendeu o que eu estou perguntando? Falar de novo, qual é o formato da função m de r para que a curva de rotação fique plana, né? Ignorando a região central, que é outro assunto lá, mas, né, a partir de um certo raio e daqui em diante, qual é o formato de m de r? Olha, dá para ver, né, é fácil enxergar que o m de r que faz isso ser plano é um m proporcional a r, só isso, né? Porque aí evidentemente, né, se eu escrever aqui, digamos que m de r seja proporcional a r, uma constante aqui qualquer só para ajustar a dimensão, o que importa é m ser proporcional a r. Olha, se m é proporcional a r, quando você colocar ele aqui, aí, né, esse r cancela com esse e sobra apenas a raiz de uma constante. Olha, então deu um v que não depende de r, que é o que a gente queria. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, se m de r for proporcional a r, isso faz com que a velocidade independa de r, ou seja, a velocidade é uma constante. É isso que a gente queria. Então, vai ter que ser isso, né? Vai ter que ser isso porque é isso que as observações estão nos dizendo. Não apenas da Via Láctea, mas das outras galáxias também. A massa tem que estar crescendo com o raio. Pode parecer que é uma coisa esquisita, né? Só que é daquelas coisas, parece que eu não disse nada, é tão óbvio que não tem nenhuma informação, então é sempre útil ver um contra-exemplo, né? Como é que seria se não fosse assim? E se você supusesse, ao invés disso, suponha uma situação que vai dar errado, mas é instrutiva, que é, e se essa densidade fosse constante, entendeu? Digamos que a gente não sabe nada sobre o halo de matéria escura e você vai fazer uma suposição, né, meio chutada. Então, bom, sei lá como é que é a densidade desse halo, digamos que a densidade é constante, entendeu? E se fosse? Qual seria a consequência para a curva de rotação? Perguntando de outra forma, seria consistente a curva de rotação se a densidade do halo de matéria escura fosse uniforme? Já dá para prever que isso aqui é um negócio meio errado, né? Os objetos astrofísicos autogravitantes, né, tipicamente vão ser mais densos no centro e mais rarefeitos na borda, concorda? Seria meio esquisito de imaginar a sustentação de um objeto que tivesse densidade. Eu estou falando aqui uma esfera uniforme. Tá certo que é de matéria escura, né?
enfim, mas de qualquer maneira seria estranho de imaginar. Mas enfim, vamos ver a conta rapidinho. Suponha que a densidade é constante. Agora veja, não estou falando de, né, massa acumulativa, a densidade, ρ. Mas o que é a densidade ρ em cada raio? Ora, a densidade em cada raio, se ela for constante, é só dividir a massa cumulativa naquele raio dividido pelo volume da esfera, tudo bem? A massa dividido pelo volume da esfera é a densidade. Como a gente está supondo que a velocidade é constante, essa conta é só isso, é só dividir uma pela outra, não tem integral nenhuma, já que a gente está supondo que ρ é constante. Então, se isso for verdade, aí é fácil de isolar a massa acumulativa. Ela é uma constante, ρ, que multiplica 4/3 de πr ao cubo, né? Então, m de r seria 4/3 de πr ao cubo. Aí percebe o que vai acontecer? Agora a dependência de m de r é com r ao cubo. Aí obviamente vai dar errado, né? Então vamos só ver terminar de dar errado, porque qual era a conta, né? A conta era essa, né? Raiz de gm sobre r. Aí no lugar de m eu vou colocar uma coisa que é proporcional a r ao cubo. R ao cubo, o r de baixo vai cancelar, vai sobrar r quadrado. Quando eu tirar da raiz vai ficar proporcional a r. Constantes blá blá blá, proporcional a r. Aí percebe o que acontece? Então, se a densidade, se o perfil de densidade da matéria escura fosse constante, né? Se fosse uma esfera uniforme, uma esfera de densidade uniforme, resultaria que a curva de rotação seria um v de r crescente, né? E nas regiões externas, com certeza não é isso. Já lá na região central, né, perto do bojo, aí dá para a gente perceber que isso aqui até que não é uma ideia, até que não é uma má ideia, né? Não é tão ruim assim. Então talvez, né, na região central da galáxia a densidade ali do bojo, pelo menos nos primeiros quiloparsecs, 1, 2 quiloparsecs, a densidade total de massa lá meio que é mais ou menos constante, porque a velocidade em função do raio até cresce, né, quase linearmente lá naquela região. Mas isso é outro assunto, a gente está focando aqui na matéria escura. Então, o halo de matéria escura como um todo certamente não poderá ter densidade constante. Ele vai ter que ter uma densidade tal que o m de r dele, a massa acumulativa, resulte ser proporcional a r, pelo menos durante a maior parte dos raios aqui, né? Aí, bom, já que a gente está falando de massa acumulativa, o que significa exatamente massa acumulativa, né? Como que calcula? Massa acumulativa é assim, é uma função de R, então em cada raio é a massa total interna àquele raio, né? Imagina que você tem sucessivas cascas esféricas, aí você soma todas, desde o zero até o R onde você está. Aí o próximo é todos os anteriores e mais a próxima casca, e assim por diante. Isso que é a massa acumulativa. Agora, como que calcula a massa acumulativa? Então, deixa eu fazer um parêntese aqui. Isso aqui é um jeito rapidinho de lembrar como que você pensa sobre a massa acumulativa. Eu acho útil mostrar isso, porque é uma daquelas coisas que aparecem em vários assuntos da física, né? Basicamente tudo que tiver geometria esférica vai acabar tendo umas contas mais ou menos parecidas com isso, né? Com simetria esférica. Aí assim, considere, né, uma casca esférica de espessura infinitesimal, né? Aí o jeito de pensar é assim, bom, essa casca esférica ela tem um raio R e ela tem uma espessura dr. Qual o volume dessa casca esférica? Aí, sem fazer contas rigorosas, né, o jeito meio rapidinho de lembrar aqui é, olha, o volume, né, dessa casca esférica é um volume infinitesimal. Ele é a área da esfera de raio R, que é 4πr ao quadrado. Essa área multiplicada pela, né, altura do negócio, a espessura da casca esférica, vai dar o elemento de volume aqui, dV, né, o volume infinitesimal, né, dV. Então esse volume aqui, esse dV, é 4πr quadrado dr. É sempre assim, toda vez que tiver um negócio esférico vai acontecer isso. O que aconteceu aqui, na verdade? Na verdade, a gente integrou, né, o elemento de volume infinitesimal em coordenadas esféricas e já integrou dθ e dφ, e aí toda vez, já que é simetria esférica, ou seja, nada aqui depende nem de θ e nem de φ, né? Nada depende nem de θ nem de φ, então toda vez que você integrar dθ e dφ, vai dar 4π mesmo. Aí sobrou R.
Tudo bem? A propósito, um comentário, eu falei essa história, não, que é simetria esférica, falando de simetria esférica o tempo todo, mas então nada depende de θ e φ. Mas tudo bem depender de R? Sim, tudo bem, continua sendo simetria esférica. Então os dois teoremas do Newton lá continuam funcionando, mesmo se tiver dependência com o raio? Sim. O que não poderia ter é dependência com θ e φ, mas isso não tem mesmo nas nossas contas. Agora, depender do raio, tudo bem. Você pode ter uma coisa que depende do raio, mas ela continua sendo esfericamente simétrica, né? Porque todas as direções são isotrópicas. Então, tudo bem. Tá, então para que isso mesmo? Eu escrevi aqui um volume dV que é 4πr² dr. Agora eu escrevo assim, olha, o ρ, né, que é a densidade, é uma densidade agora genérica. Em princípio é um ρ que pode ser função de R, né, e vai ser de fato. Mas eu posso escrever um dm dV. dm é, né, o elemento de massa, e dV é isso que a gente acabou de escrever aqui, 4πr² dr. Aí quando eu escrever agora, isolar, né, o dm é igual a ρdV, integrar dos dois lados, resulta que a massa, né, de R vai ser ρ que multiplica dV. Mas dV é 4πr² dr. Então a massa cumulativa, toda vez que tiver simetria esférica, é isso. Né? Então isso aqui era só um slide rapidinho aqui para lembrar como que pensa, né, em massa cumulativa quando for uma situação de simetria esférica. Toda vez vai ser isso. A massa cumulativa vai ser a integral de 4πr², ρ de R dr, onde ρ de R é o perfil de densidade. Perfil de densidade. Tudo bem? Ρ é massa por volume, é o, né, densidade em função do raio. Ok. Aí você integra a densidade, bom, mais ou menos, integra ela multiplicada por R². Aí isso vai dar a massa cumulativa. Só para esclarecer mais uma vez aqui então, né, para concluir, a massa cumulativa é assim. Qual é a relação dela com o perfil de densidade? O perfil de densidade de uma coisa, né, de um halo de matéria escura, que seja, né, geralmente vai ser uma coisa que diminui com o raio, né, com alguma função que a gente já vai ver, alguma dependência radial aqui. Então, veja, a densidade está diminuindo com o raio, sim, né? Imagina essa figura aqui, dá para ver, né? A coisa é mais densa no centro, então em cada casca esférica que você pegar, vai ter cada vez menos densidade, né? Então a densidade vai caindo com o raio, concorda? Se eu pegar uma casca esférica aqui no centro, né, a massa dividido pelo volume dessa casca esférica vai ser grande, e aí depois o próximo vai ser menor, e menor, e menor, então o ρ diminui com o raio. Tá, isso é uma coisa. Agora, a massa cumulativa só aumenta, né? A massa cumulativa precisa ser uma função, né, monotonicamente crescente, ou nunca decrescente, pelo motivo de que não tem massa negativa. Então, toda vez que a próxima casca que você pegar, ela vai ser toda a massa de dentro e mais um pouquinho. Então, é impossível diminuir. Então, a massa cumulativa, ela começa em zero e apenas aumenta, né? Nunca diminui. Até que chega uma hora que assim, o negócio está caindo aqui, nunca vai exatamente a zero, mas para de crescer, né? Então a massa acumulativa um dia tem que parar, né? A massa acumulativa um dia tem que parar. Mas o ponto é que as medidas que a gente está fazendo de massa na Via Láctea ainda são nessa região, pelo jeito, né? Onde a massa está crescendo em função do raio. Percebeu por que eu explicitei tudo isso? É porque às vezes você ouve assim e fala, nossa, a massa está aumentando em função do raio. Aí a pessoa podia pensar um negócio errado e falar, peraí, como assim aumentando? Quer dizer, quanto mais para fora você vai, mais denso a coisa fica? Não, não. Né? Então, enxergado aqui nesse gráfico, né? Conforme você vai indo para, né, raios cada vez mais afastados na galáxia, é claro que não está tendo, né, matéria escura cada vez mais densa, não, está cada vez menos densa, mas ela existe, apesar de ser cada vez menos densa, conforme o raio aumenta, ela está lá. Então a cada raio que você, quanto mais você se afasta, a matéria escura está contribuindo cada vez menos, porque está ficando mais rarefeita, mas ainda contribui positivamente. Então isso que significa dizer que a massa está aumentando com o raio, né? Não é que é um perfil bizarro que ele fica mais denso para fora, não. Ele fica menos denso, mas a massa acumulativa aumenta, então, por esses motivos que a gente viu. Tá, agora, qual seria um formato da função ρ de R que faz a coisa mais ou menos dar certo? Aí volta aqui, é assim, né? Então agora a pergunta é, já que a gente sabe qual é a relação entre ρ e m, qual é um formato da função ρ de R que faz o m de R ser o que a gente precisa? E lembra, né? O que a gente precisa? A gente precisa de um m de R linearmente proporcional
esse aqui, né? A gente precisa de um M de R proporcional a R para que cancele R com R e dv constante. Olha, para isso dar certo, qual que tem que ser o ρ? Aí pensa nessa integral, né? Se o ρ de R for proporcional a 1 sobre R quadrado, aí quando você for fazer essa integral, esse R quadrado vai cancelar com esse, né? Esse R quadrado é o do negócio da esfera, da casca esférica lá. Esse R quadrado é da função ρ de R. Eles vão se cancelar e vai sobrar a integral de 4π, ou a integral de uma constante, né? Tem alguma coisa aqui. Mas a integral de uma constante em dr é o quê? R. Uhum. Aí dá certo, né? Então, se né, nessa região, mais ou menos, o perfil do lado de matéria escura for proporcional a 1 sobre R quadrado, resulta que a massa acumulativa vai ser proporcional a R. Aí você põe isso no V, que é a raiz de Gm sobre R, e resulta curva de rotação plana, que é o que precisava. Interessante, né? Bom, isso não pode ser verdade até o fim, porque um dia vai ter que, né, quer dizer, em algum raio isso aqui vai ter que parar de crescer, mas não é aqui, não é em 20 kiloparsecs, ainda tem halo de matéria escura até uns, sei lá, 200 kiloparsecs. Então aí lá o formato da função, né, ou seja, o que eu estou dizendo é, esse ρ de R não é a resposta final, não estou dizendo que o formato, isso aqui é a resposta física definitiva, o halo de matéria escura é 1 sobre R quadrado. Na verdade é uma função lá um pouquinho mais complicada, não sei o que, mas vai ter que ter uma dependência, né, que seja outra lá em grandes raios. Isso é conhecido, né, que a gente não está entrando nesse assunto no momento. Ok? Bom, isso termina o assunto de matéria escura. Vamos falar agora de algumas coisas aqui de distâncias e cinemáticas para terminar. Então vamos lá. Primeiro, né, determinação, então mudando de assunto, agora o assunto é distâncias e velocidades de estrelas, né, para a gente estudar a cinemática da galáxia. Então deixa eu dizer aqui rapidamente, primeiro, como que determina distâncias de estrelas. Tem vários métodos, alguns deles envolvem conhecer a magnitude absoluta de certos tipos de estrelas, medir a magnitude aparente e determinar a distância com aquela expressão lá do módulo de distância. Para as estrelas próximas da gente, tem jeito de usar a paralaxe, né? Então, de novo, assistam o vídeo da definição de parsec. A paralaxe é um efeito puramente geométrico, né, que nos permite determinar a distância, mas ela só funciona para estrelas relativamente próximas da gente. Para estrelas muito distantes, aí a paralaxe seria um ângulo muito, muito pequeno, aí fica difícil de medir. Mas para as estrelas que têm jeito de medir, a relação entre paralaxe e distância, pela própria definição do parsec, ela é muito simples. A distância é simplesmente o inverso da paralaxe. Então, se você colocar aqui a paralaxe em segundos de arco, sai que a distância é a distância d em parsecs. Pronto. Então, uma estrela que tem a paralaxe de 0,1 segundos de arco, ela está na distância 10 parsecs. Pronto, é uma conta simples. Isso é distância, né? Distância tridimensional. Aí a velocidade. A velocidade vai ter algumas componentes. Primeiro, como que determina a velocidade radial de uma estrela, né? A componente radial da velocidade da estrela. Porque assim, a estrela, né, com relação a nós, com relação ao Sol, ela vai ter uma velocidade lá tridimensional em alguma direção qualquer. E aí você pode decompor essa velocidade numa componente radial e numa componente tangencial, que seria no plano do céu. Então tem uma componente tangencial que está no plano do céu e uma componente radial que é ao longo da nossa linha divisada. Bom, a componente radial, o jeito de medir é usando o efeito Doppler, né, que é um negócio muito, muito usado na astronomia. O efeito Doppler é um negócio que permite a gente medir velocidades com uma ótima precisão em várias áreas da astronomia. Então é um negócio que fica muito, muito bem determinado. Por quê? Porque tem a ver com linhas espectrais e medir os comprimentos de onda dos espectros das coisas é algo que a gente consegue fazer com ótima precisão desde faz tempo, desde o século XIX. Bom, enfim, então o efeito Doppler, né, pelo menos na versão não relativística, é isso daqui, né? V sobre C é delta lambda sobre lambda zero. Delta lambda é o desvio espectral, né, o tanto que a linha saiu do seu comprimento de onda de repouso, lambda zero é o comprimento de onda de repouso. Então, delta lambda sobre lambda zero, na verdade isso aqui é que é o desvio espectral, é um número, né, adimensional, claro.
e multiplicado pela velocidade da luz te dá então a velocidade radial da estrela. Ela pode ser uma velocidade de afastamento ou pode ser uma velocidade de aproximação. Isso foi a velocidade radial. Agora, a outra componente, a velocidade tangencial, a gente conecta aqui com uma certa definição de uma nomenclatura astronômica, que é a seguinte. Primeiro, antes de falar de velocidade, pensa só em ângulo, né? Lembrando o triangulinho de sempre, você tem uma coisa que tem, digamos, tamanho D, uma extensão, ou no caso, um deslocamento, essa coisa está sendo vista, né, de uma distância dz. O observador está aqui, né? O observador está aqui, digamos que você está vendo uma estrela e ela foi daqui para cá, né, durante um intervalo de tempo. Então você escreveria o ângulo θ como dzão sobre dzinho. E aí se derivar dos dois lados, né, ou seja, durante um intervalo de tempo, qual foi o ângulo que essa estrela percorreu. Entendeu o que eu estou dizendo? Digamos que ela percorreu aqui, sei lá, tantos kiloparsecs durante um ano. Isso se traduz em quantos segundos de arco durante o mesmo ano? Aí tem que dividir pela distância da estrela, né? Aí, bom, então dividindo, né, tanto o θ quanto o deslocamento por algum ΔT, aí a gente tem essa coisa que é o movimento próprio, que chama, a expressão é essa, né, o movimento próprio é a velocidade tangencial dividido pela distância. Veja, né, velocidade tangencial tem alguma dimensão de velocidade mesmo, quilômetros por segundo. E distância é distância, então vai ter dimensão de, né, distância, então vai estar aqui em kiloparsecs e tal. Aí convertendo unidades, aí você percebe que o movimento próprio é o quê? Seria, sei lá, radianos por segundo, né? Enfim, ângulo por tempo. Então o movimento próprio, o que ele é? Ele é o ângulo no céu que a posição da estrela mudou. Entendeu? Isso existe, é uma coisa que tem jeito de medir, faz um bom tempo aí também, mas que, ou seja, isso nos mostra que, né, que aquele vocabulário da antiguidade, lá de as estrelas fixas, né, não tem estrelas fixas, né? Parece que as estrelas são fixas porque elas estão muito longe, né? Elas têm velocidade, o Sol tem, né, 200 km por segundo com relação ao centro da galáxia, e as outras estrelas têm as suas velocidades também com relação ao centro da galáxia. E aí quando a gente mede a velocidade da estrela, só que a gente só consegue medir com relação ao nosso referencial, que é o referencial do Sol. Mas mesmo assim, as outras estrelas têm velocidade com relação ao nosso referencial. É uma coisa que dá para medir, né? A maior parte delas é pequenininha e como eu disse, né, tem a componente radial e a componente no plano do céu, que é o chamado movimento próprio. Então o movimento próprio é isso, esse termo, né, proper motion, é meio estranho, mas é uma velocidade angular. Isso é isso que eu estou dizendo. É uma velocidade angular. É um ângulo que a estrela varreu no céu por causa do seu movimento físico, né? Não é aparente. A estrela realmente está se movendo, entendeu? O Sol está se movendo numa certa órbita, a estrela está lá longe se movendo na órbita dela, que é diferente da nossa, e tem uma velocidade relativa entre a estrela e o Sol. A estrela realmente está se movendo conforme o tempo passa. É só que são ângulos muito pequenininhos, né? Porque como está muito longe, se você observa a estrela hoje e a mesma estrela o ano que vem, bom, a maior parte das estrelas não terá se movido praticamente nada, né? Ou seja, ângulos minúsculos. A gente está falando aqui de milissegundos de arco, microsegundos de arco, é muito pequenininho, mas está se movendo, as estrelas estão se movendo, tanto radialmente quanto tangencialmente. A vantagem, né, do radialmente é que assim, pode ser um deslocamento minúsculo, mas não precisa medir o deslocamento, né? Porque o efeito Doppler já nos dá a velocidade. O efeito Doppler é um negócio muito bom, né? Ainda bem que existe. Então o efeito Doppler já nos dá a velocidade sem que você precise esperar vários anos para conseguir ver a coisa saindo do lugar e indo para o outro, né? É muito bom poder calcular a velocidade dessa forma, sem precisar calcular deslocamentos divididos por ΔTs, né? Agora, para o movimento próprio, aí não tem opção, né? A gente não tem acesso a essa componente, aí o único jeito é esperar mesmo, né? Você observa a estrela, espera passar uns anos, observa de novo e vê que ela foi daqui para cá. Esse delta ângulo sobre delta tempo é o movimento próprio. Aí, bom, eu disse que se você dividir quilômetro por segundo por quiloparsec dá um negócio, é que geralmente a gente quer converter essas unidades e expressar assim, né? Então, se você, né, não dá para cancelar quilômetro com quiloparsec, mas se você fizer a conversão com esses fatores numéricos, aí você pode plugar direto nessa expressão a distância em par, é a mesma expressão aqui, né? Só com unidades ajeitadas. Então, se você colocar distância em parsec, movimento próprio em segundo de arco por ano,
né? Ângulo por ano, segundo de arco por ano. E o fator numérico é por causa da conversão de quilômetro, blá blá blá, aí a velocidade aqui sai em quilômetros por segundo. Bom, enfim, só para amarrar essas coisas. E o desenho aqui, né, de ter coisado antes, é assim, tá aqui o observador, né, tem aqui uma estrela qualquer, e essa estrela tem a sua velocidade v, que é esse vetor preto aqui, pode ser em qualquer direção, né, enfim, uma velocidade tridimensional aí no espaço. Aí a gente decompõe essa velocidade em duas componentes. Uma delas é radial. Radial aqui significa ao longo da linha divisada, né? Você vai encontrar essa sigla LOS, Line of Sight. Né? Line of Sight é linha divisada. Então, uma das componentes é ao longo da linha divisada e a outra componente, né, perpendicular, é a velocidade tangencial, portanto, no plano do céu. O plano do céu está aqui, né? Plano do céu é isso. Aí se você somar, então, quadraticamente, a radial e a tangencial, dá a velocidade total da estrela. Aí você pode estar se perguntando, peraí, mas só tem duas, não era para ser tridimensional? Por que só tem duas componentes? Não devia ter três? Então, é que a do plano do céu já é duas, né? No plano do céu, percebe, né? Então, digamos que isso aqui é uma imagem, né? No plano do céu, a estrela saiu daqui e veio para cá. É bidimensional, né? É um plano. Então eu coloquei aqui as coordenadas alfa e delta, que é ascensão reta e declinação, são os ângulos que a gente tem no plano do céu. Então, na verdade, o movimento próprio ele já tem duas componentes, né? Tem um movimento próprio em ascensão reta, o mi alfa, e tem um movimento próprio em declinação, que é o mi delta. Então o movimento próprio já é bidimensional, aí só falta a outra, terceira, que é a radial. Muito bem, né? Bom, enfim, isso é só para conhecer aí o jeito de lidar com essas coisas. Agora, para concluir, então, eu vou passar rápido sobre esse assunto, só para terminar, a cinemática da galáxia. Então a gente não vai fazer todas as deduções aqui, porque é comprido demais, mas tem um lugar onde tem isso. Esse é um assunto comum, vários livros de astronomia têm. Tem um lugar onde está bastante bem explicado, com praticamente todas as passagens explicadinhas, que é o livro do Carroll, né? An Introduction to Modern Astrophysics, que é um livro bem bacana também. Na verdade, ele é bastante similar ao livro da Ryden, podia ter escolhido um ou outro, são parecidos. Mas enfim, então deixa eu comentar algumas coisas aqui sobre a cinemática da galáxia. Para estudar o movimento das estrelas, como eu falei, a gente mede tudo com relação ao Sol, porque é onde a gente está. Mas aí a gente precisa conhecer o movimento do Sol, e aí detalhadamente, né, conhecendo a velocidade tangencial, a componente também radial e a componente vertical da velocidade do Sol, para poder transformar as velocidades que a gente observa das estrelas em velocidades no referencial do centro da galáxia, percebe? Porque para fazer estudos dinâmicos e de calcular forças gravitacionais e tudo mais, você precisa olhar de fora, né, o movimento das estrelas com relação ao centro da galáxia. Isso é um negócio bem enrolado, né, o fato do Sol estar se movendo, né, a gente está num bendito referencial não inercial, né, que está se movendo aí com um movimento complicado, é bem inconveniente, mas é o que tem, né? Só tem jeito de fazer observação astronômica estando aqui, né? Mas aí, bom, tem que transformar lá as velocidades. Aí, enfim, aí tem uma definição lá que chama LSR, Local Standard of Rest, que é como se fosse o referencial do Sol, mas não exatamente. Você pode pensar nele como se fosse uma espécie de referencial médio da vizinhança solar, algo assim. Porque o Sol, na verdade, tem velocidade com relação ao LSR, infelizmente. Mas enfim, então esse referencial é como se fosse um referencial que está em movimento circular ao redor do centro da galáxia, com o raio, que é a distância do Sol, e com a velocidade instantânea, num certo momento, que é a velocidade tangencial do Sol. Com os detalhes, ela complica um pouco. Mas enfim, e aí tem jeito de expressar, então, fazendo umas transformações um pouco chatinhas, as velocidades das estrelas num sistema realmente galactocêntrico. Aí tem lá as componentes, né, como eu falei, radial, tangencial e vertical. Aí, em princípio, né, fica tudo completamente descrito. Aí, deixa eu só mostrar uma figura rapidinho aqui, sem fazer a dedução, que é assim, a gente gostaria de expressar as velocidades radiais e tangenciais das estrelas
em função do ângulo que é a longitude galáctica. Lembra? Eu não desenhei todos aqui, mas esse eu posso desenhar. Longitude galáctica é esse ângulo aqui. Por quê? O que eu desenhei aqui? Tem o centro da galáxia aqui. Aí tem alguma estrela qualquer fazendo, né, um movimento mais ou menos circular aqui. Então a estrela está aqui, nessa distância do centro da galáxia, com a sua velocidade tangencial, indo para lá. Só uma coisa. Aí tem o Sol, que está na sua distância do centro da galáxia, está aqui o Sol, com a sua velocidade, né, também tangencial, indo para lá. Então aquela estrela está indo para lá, o Sol está indo para cá. Estando no Sol, a gente observa a estrela, né, a uma distância d de nós, e com um ângulo L, que é a longitude galáctica, né? A longitude galáctica do centro galáctico é 0, e aí vai abrindo aqui, né, conforme tiver a posição da estrela. Aí tem várias geometriazinhas aqui, vocês podem ver a dedução lá, não vou ficar fazendo todos os passos, é basicamente uns triângulos, aí letos cossenos, blá blá blá. Aí acaba chegando numa coisa que é, então o que eu falei, qual é o propósito disso? Conectar velocidades, tangencial e radial, com L, que é uma coisa medida, né, a longitude galáctica. Aí, nesses desenvolvimentos, resulta, né, aparecem uns termos lá, é meio esquisito mostrar aqui sem deduzir, mas bom, vai ficar demorado demais, eu vou só falar o que significa, para que serve rapidinho. Aparecem uns termos lá que tem a ver com a velocidade tangencial do Sol e sua derivada. É isso. E aí, enfim, esses termos chamam constantes de Oort, aí, enfim, faz um monte de umas deduções lá, não sei o que, e acaba chegando nesse resultado, tá vendo? Que é o que a gente queria. VR, né, velocidade radial, em função de L, longitude galáctica, e está constante aqui. E velocidade tangencial, também em função de L, longitude galáctica, e aí tem as constantes de Oort, A e B. Olha para essa segunda expressão, velocidade tangencial. Tem D aqui, né? E aqui também, que é a distância. Mas lembra, velocidade tangencial dividida por D é o movimento próprio, né? Movimento próprio. Então, essa expressão fica assim. Olha só, o movimento próprio é constante, constante, e depende de uma variável independente, que é a longitude galáctica. Aí ficou simples, né? Ficou simples. É uma expressão que a gente consegue plotar facilmente. Então, o gráfico disso seria, né, o movimento próprio em função da longitude galáctica. No caso, o movimento próprio em longitude, né, porque está pegando aqui o tangencial. Enfim, e aí pegando dados reais, né, das estrelas, dá para plotar esse gráfico, fazendo certas correções e calcular, né, fazer um ajuste dessa função e ajustar as duas constantes, as duas constantes de Oort, A e B. Qual a dimensão delas? Né? Olha para essa equação aqui. A dimensão das constantes de Oort tem que ser uma coisa que, quando multiplicada por distância, dê km por segundo. Faz sentido? Por isso que ela é km por segundo por kiloparsec. Porque quando você multiplicar por kiloparsec, tem que dar velocidade. Enfim. E a velocidade angular, no fim das contas, né? Mas então, enfim, elas dão esses valores e tal, e é útil, né? Tem várias aplicações, por exemplo, somando, né, subtraindo, aliás, as constantes de Oort, resulta em θ maiúsculo sobre r, que é a velocidade angular. Aí se você souber a distância do Sol ao centro da galáxia, que a gente já sabe que é 8 kiloparsecs, aí dá para ter calculado, né, a partir dos dados observacionais diretos, a velocidade tangencial do Sol. E aí a velocidade tangencial do Sol você pode plugar naquela expressão da terceira lei de Kepler e calcular a massa da galáxia, a massa pelo menos interna ao círculo solar. Isso é muito legal, vindo de dados diretos aqui de posições de estrelas. Eu estou falando de um jeito aqui meio empolgado, não deve ter dado nessa explicação acelerada para perceber o interesse do assunto, mas enfim, é um negócio que eu fiz um exercício, né, para os estudantes de pós-graduação, onde eles têm que acessar os dados do Gaia. Os dados do Gaia são disponíveis publicamente e são, bom, assim, são dados mais ou menos tratados, mas, ou seja, não são exatamente os dados brutos, né, seria um negócio complicado, mas o que tem lá são basicamente tabelas para literalmente centenas de milhões, ou acho que quase bilhões hoje em dia, de estrelas, onde você tem as coordenadas das estrelas e os movimentos próprios,
para uma parcela grande da amostra já tem velocidade radial também, mas não para todas. Mas tem coordenadas e movimentos próprios, entendeu o que eu estou dizendo? Tem basicamente né, ascensão reta e declinação, que são ângulos no céu, e movimento próprio, que foi medido, né? O Gaia mediu isso. E aí, partindo só desses dados, que são algumas das coisas mais básicas da astronomia, e magnitude também, claro, né? Magnitude. Mas então, partindo desses dados, que é basicamente onde está a estrela, está naquele alfa-delta, qual o brilho dela, está aqui a magnitude, e o movimento próprio, que também foi medido. O movimento próprio é a diferença de dois né, alfa-delta. Partindo desses dados super básicos, dá para fazer essas contas todas e chegar numa conta que te dá a massa da galáxia, né? Então isso é muito legal. É o puro suco da astronomia. Partindo de nada menos do que né, magnitudes, ascensão reta e declinação, você né, usa uma física aqui para descobrir a massa da galáxia. É muito legal. Bom, enfim, isso termina o assunto aqui de cinemática. Agora, a última coisa para terminar, falar sobre o centro galáctico, né, onde tem um buraco negro supermassivo, só para mostrar rapidinho a conta, de novo, de terceira lei de Kepler, para calcular a massa do buraco negro supermassivo que tem no centro da galáxia. Tudo parte de uma figura assim, já ter colocado a referência do artigo, mas é um artigo relativamente recente lá dos ganhadores do Prêmio Nobel, que é essencialmente a órbita de uma dada estrela no centro da galáxia ao redor do buraco negro. Entendeu? Tem esses dados, né? Esses pontos aqui vermelhos são posições observadas de uma dada estrela específica ao longo né, de alguns anos, e traçando esses pontos deu uma elipse, e uma vez que você tem essa elipse, aí pronto, né? A gente não vê a hora de poder usar a terceira lei de Kepler. Então vamos lá, né? O que precisa para usar a terceira lei de Kepler para determinar a massa? Semi-eixo maior e período. Aí olhando para essa figura, primeiro, semi-eixo maior. Aí dá para ver lá no eixo da figura, né, se eu colocar uma régua aqui, o semi-eixo maior é tipo, desculpa, o eixo maior no caso, né, é tipo 18 segundos de arco. 18 segundos de arco, é um ângulo, né, então é uma imagem do céu. É sempre um ângulo né, que a gente observa, para você saber os tamanhos das coisas, precisa das distâncias. Então, se o eixo maior é 18 segundos de arco, o semi-eixo maior é 0,9 segundos de arco, é um ângulo, e aí para saber o tamanho físico né, desse semi-eixo maior, precisa da distância. Que distância é essa? Olha, é a distância de onde estamos até o buraco negro que tem no centro da galáxia. Que distância é essa? 8 quiloparsecs. 8 quiloparsecs, a gente já sabe. Aí colocando na conta então, né, o θ é a distância que a gente quer, dividido por 8 quiloparsecs, faz a conta, converte a unidade, você descobre que essa elipse tem um semi-eixo maior de 700 e poucas unidades astronômicas. Tá. Aí a próxima coisa é o período. O período, bom, é o tempo que leva. Isso aqui foi observado, né, ao longo de, tá vendo? Isso aqui foi observado em 1994. Aí passou, aí o quê? 8 anos. Chegou aqui nessa outra beirada, mais 8 anos. Então o período é de uns 16 anos aproximadamente. Ok, tá aí o período. Aí pronto, né, com esses dois valores, período e semi-eixo maior, basta colocar na terceira lei de Kepler. Vou usar aqui unidades convenientes do sistema solar. Aí, só que aí tem que expressar, né? Então, unidade astronômica já está ao cubo. Então, 720 ao cubo, o período em anos ao quadrado, faz a conta, a resposta vai sair em massas solares. Só faz a conta rapidinho aqui, pronto, já sai 10 a 6 massas solares. Essa é a massa do buraco negro supermassivo que tem no centro da galáxia. 1 milhão de massas solares. Legal, né? E não é difícil de calcular. Isso é bacana, né? Então assim, foi assim que ele foi, né, que foi descoberto, que foi determinada essa massa. Bom, e para concluir, eu vou só resolver um exercício aqui rapidamente e deixar um ou dois para vocês resolverem depois. Deixa eu fazer aqui o 19.2 do livro da Ryden, que é um exercício relativamente curto de magnitude, né? Mas é sempre bom fazer exercício de magnitude, nunca é demais. É o 19.2. O enunciado é: suponha que a Via Láctea consiste de 2,7 vezes 10 a 11 estrelas. Então o número de estrelas é 2,7 vezes 10 a 11. Cada uma delas com a luminosidade solar.
Aí ela dá aqui a luminosidade, na verdade em termos de magnitude absoluta, né? Que é a mesma coisa. Magnitude absoluta do Sol no filtro B, que é 4,7. Então, 10 a 11 estrelas, cada uma com a magnitude absoluta 4,7. Pergunta qual seria a magnitude absoluta da galáxia inteira. Bom, de preferência não vejam a resolução antes de ter tentado pensar por si mesmos, né? Então pausa o vídeo, né? Dá um tempo ali, vê se você resolve, depois volta para assistir a resolução. Mas então a pergunta é essa, tem 10 a 11 estrelas, cada uma tem magnitude absoluta 4,7. E aí, qual é a magnitude da galáxia inteira? Vocês vão ver que é simples, mas na verdade é meio, né? A magnitude é sempre esquisito, né? Então assim, né? Se fosse luminosidade, se eu falasse, olha, tenho 10 a 11 estrelas, cada estrela tem a luminosidade solar. Qual é a luminosidade total? Aí se fosse luminosidade, a resposta seria 10 a 11 luminosidades solares. Fim. Mas a questão é o que fazer com magnitude, né? Como é que faz? Soma, multiplica? Aí que está a pegadinha, né? Magnitude não soma nem multiplica, né? Você tem que pensar que, né, eu sempre digo que a uma diferença de magnitudes está associada a uma razão de fluxos, né? Ou como a gente está falando de absoluta, no caso, e luminosidade, então deixa eu refrasear. A uma diferença de magnitudes absolutas está associada a uma razão de luminosidades, né? Então é sempre assim. Então aqui a gente vai ter que conectar a magnitude absoluta com luminosidade. O que a gente tem? Luminosidade. A gente quer magnitude absoluta. Como é que se conecta? Com o valor da luminosidade solar. Então é assim, a luminosidade total da galáxia, essa é trivial, é o número de estrelas e pronto. Então o que nos é dado é que a luminosidade total da galáxia é 2,7 vezes 10 a 11 luminosidades solares, né? Ok, no filtro B, né, só para completeza, né? No filtro, a magnitude absoluta do Sol foi dada também aqui no filtro B. Ok. Então, se a luminosidade total da galáxia é isso, em luminosidades solares, aí o que a gente faz? Basta escrever aqui a relação entre a magnitude genérica, que é da galáxia, e a magnitude do Sol, absolutas, né? Ambas absolutas. Então, assim, deixa eu até ser exagerado aqui, assim, a magnitude absoluta da galáxia menos a magnitude absoluta do Sol no filtro B é menos 2,5 log da razão, né? Então a razão é na mesma ordem que aparece aqui, né? O EMão tá, a magnitude absoluta da galáxia está associada à luminosidade da galáxia e a magnitude absoluta do Sol está associada à luminosidade do Sol. Ok, no filtro B. Bom, tudo é no filtro B, né? Vou colocar. Enfim, mas é só isso, né? Então a gente queria o quê? A magnitude absoluta da galáxia. Então, quer dizer, pronto, não tem nada para fazer, é só substituir os valores, né? Então o que a gente quer vai ser magnitude do Sol menos 2,5 log da luminosidade da galáxia em luminosidades solares. Aí, se você fizer a conta, é só isso, né? Vai ser 4,7 menos 2,5 o log de 2,7 vezes 10 a 11. Aí faz a conta, é um número, vai resultar que a magnitude absoluta da galáxia deu menos 24 aproximadamente. Então é só isso, é só para ilustrar que magnitude é esquisito, né? Você não pode, né, multiplicar, tal. Tem que fazer sempre, né, uma diferença de duas magnitudes e uma razão de fluxos, ou luminosidades, no caso. Então a dica é essa, né? Sempre que você se deparar com um problema de magnitude que parece insolúvel, provavelmente vai ter que conectar com o do Sol, né? Isso nos salva várias vezes. Bom, esse exercício era só isso. Aí eu queria deixar para vocês fazerem pelo menos, né, um ou dois. Então eu ia sugerir que vocês façam o exercício 19,8. Na realidade, a gente meio que, né, eu meio que já discuti a solução desse exercício, né, durante essa segunda aula, mas então não custa, né, vocês sentarem para
passar limpo, né, com o seu próprio lápis aí no papel, só para ter certeza que entendeu, né, o que está sendo perguntado nele é justamente a questão lá de Rho de R, M de R, para dar um V de R desejado. Ele está naquela notação onde o V, na verdade, é o teta maiúsculo, enfim, velocidade tangencial, ok. Então esse, na verdade, meio que está feito. Aí, só para ter alguma coisa interessante para fazer, eu resolvi trazer um exercício extra de um outro livro, que também é um livro bastante bom, de Extragaláctica, com exercícios legais, porque assim, esses exercícios da Ryden são bons, mas a maior parte deles está focado em assuntos que a gente não enfatizou tanto, que é a parte de cinemática. Então eu achei que ia ser mais adequado trazer um exercício da parte que eu dei mais ênfase, que é o assunto da matéria escura, né? E do perfil de densidade do halo de matéria escura. Então eu vou sugerir que vocês façam um exercício desse outro livro, que é o livro da Spark, que é um livro também muito legal. E eu vou colocar o screenshot aqui de qual que é o exercício. Pô, eu podia abrir na página também, depois não preciso ficar editando o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo achar ele rapidinho, que aí já resolve a nossa vida. Pera aí. Cadê? Achei. Esse daqui. É o 2.20. Então você pode dar um screenshot aí. Ele diz, né, partindo de um Rho de R, calcule o M de R e mostre, né, qual é a curva de rotação V de R que resulta disso tudo. E não deixe de plotar o gráfico da resposta, a função V de R. É sempre bom plotar gráficos das coisas. Ele diz aqui, usando a equação 2.18. A equação 2.18 é apenas... A equação 2.18 é só isso. É a massa dentro de R, é o R, V quadrado sobre G. Ok? Então tentem resolver esse problema 2.20 aqui, que é bem interessante. Bom, então ficamos por aqui. É o fim da segunda aula.